Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 4 de novembro. Nesta manhã iniciamos o nosso diário escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Pace e gioia! Paz e alegria. Somos Maria Chiara, Maria e Letícia, coordenadoras da equipe Beata Chiara Lute Badano de Lamezia Terme. Neste final de semana, conseguimos realizar o nosso Yeshua com 16 cursistas. Como equipe, trabalhamos em 21, sustentados também por um membro da equipe São Maximiliano Kolbe de Modena e da equipe Rua de Lamezia Terme Catanzaro. O encontro correu de modo sereno e os cursistas ficaram carregados do amor de Deus, tão verdadeiro que um cursista em sua ficha de impressão escreveu: emoção forte. O fechamento estava por muito tempo no coração. O mais bonito foi partilhá-lo com tantas outras pessoas de alma pura. A equipe trabalhou com grande fé e entusiasmo. Todos sentiram um grande espírito de família. Obrigado também ao sustento das outras equipes e de todos que nos ajudaram moralmente e espiritualmente, formando uma corrente de oração e que aproveitamos a ocasião para agradecer. Uma santa jornada a todos e que Deus vos abençoe. Buonasera. Boa noite, somos Estefânia e Loredana, coordenadoras da equipe São Francisco de Paulo de Catanzaro. Acabamos de concluir o nosso Ruá dos dias 28 e 29 de outubro. Os cursistas foram 23, mais 2 crianças. A equipe constituía-se de 35 membros, dos quais 6 irmãos do Caná. Desde o início, os cursistas se demonstraram atentos, interessados, estabelecendo um bom relacionamento nas respectivas fraternidades. Foi um ruá muito intenso. Participaram ativamente dos cantos e danças. As dinâmicas foram vividas com particular envolvimento emotivo. Lemos para vocês algumas fichas de impressão. Obrigado, ruá. Sopro. É o que aconteceu em mim nesses dias. É como se fosse soprado sobre uma pequena brasa coberta de cinzas e então acendeu-se de novo a chama dentro de mim. Vivi uma injeção de fé. Uma outra cursista disse: vivi uma explosão de emoções indescritíveis, belas, muito belas. No fim, estavam todos muito felizes pela experiência que fizeram e agradeceram toda a equipe. Pace e gioia. Paz e alegria. Ciao a tutti, sono Silvia. Oi a todos, sou Silvia. Io sono Cristina. E eu, Cristina. Olá a todos, sou Roberto. Somos da equipe Fátima de Bérgamo. No nosso encontro estiveram 12 cursistas e como equipe estávamos em 19, compreendendo a ajuda de 3 irmãos da equipe Santa Brígida. Significativa e emocionante a dinâmica de Nossa Senhora de Guadalupe, pela ansiedade de uma senhora que esperava por se decidir a acolher a jovenzinha e que terminou bem, depois de um telefonema à sua família, para que todos consentissem. Agora lemos 2 pequenos testemunhos. Senti a alegria e a serenidade que vem de Jesus. Entendi que Deus está sempre presente e que jamais me abandonará. Ainda se na minha vida fui inconstante em agradecê-lo e rezar, sobretudo faltando a Santa Missa. Foram 2 dias especiais e únicos. Foi um encontro que carregarei para sempre comigo. Obrigado. Uma outra cursista escreve: reabriu feridas que acreditei que já estivessem superadas. O Espírito Santo trabalhou minhas feridas. Ciao a tutti. Tchau a todos. Pace e gioia. Paz e alegria.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois do versículo de 7 a 11. Não ocupe o primeiro lugar. Quem se exalta será humilhado. Com palavras simples e claras, Jesus nos ensina o bom senso da humildade, que no fundo é o amor que chega a se sacrificar para que o outro tenha o melhor. É um amor que chega ao pleno sacrifício de si, para que o irmão seja feliz, seja realizado. Quem é humilde sempre considera o outro superior a si mesmo, no sentido de mais importante do que a si mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, continuamos o nosso caminho neste mês dos pobres, da santa pobreza, da pequenez e da humildade, rumo ao Dia Mundial dos Pobres, no dia 19 de novembro. Hoje meditamos sobre uma virtude que é a essência da nossa vida cristã e que chamamos normalmente de humildade. A humildade é, antes de mais nada, uma atitude de pequenez. É a atitude dos pequeninos, que no Antigo Testamento se chamavam de Anawim, os pobres, os humildes. Vale a pena retomar o significado desta palavra Anawim, os pobres de Deus, os cofres da humildade e da pequenez segundo Deus. No Antigo Testamento, pobre significa uma pessoa que deseja muito, porque é alguém que sente falta, tem falta de algo. Portanto, o pobre é como um mendigo. Um indigente que suplica, deseja e espera. Implora a caridade pública. Ainda pobre, no Antigo Testamento, é aquele que é fraco, insignificante, desprezível. O Antigo Testamento utiliza uma palavra fortíssima para definir os pobres. Eles são chamados de Anawim, que é igual a humilhados. Anawim significa os pobres rebaixados e humilhados. Esse termo define uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa da doença, fome, prisão, bem coincide com a nossa palavra humilhados. Jesus é a plena realização do grande sonho de todos os fiéis verdadeiros do Antigo Testamento. Está escrito na Bíblia em Sofonias: naquele dia afastarei do teu seio teus orgulhosos triunfadores, e não mais te orgulhará em minha santa montanha. Em teu meio deixarei um povo pobre, necessitado, humilde, carente,
que se abrigará no nome de Yahvé. O resto de Israel não praticará mais a injustiça. Esse é o espírito de Maria no seu Magnificat. Minha alma explode de alegria em Deus, porque derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Despediu sem nada aos ricos e encheu de bens os famintos. E o Papa Francisco, no seu famoso discurso para o Dia dos Pobres, no ponto 4, escreve: Não esqueçamos que para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir Jesus pobre. É um caminhar atrás dele e com ele, um caminho que conduz à bem-aventurança do reino de Deus, do reino dos céus. Continua Papa Francisco: pobreza significa um coração humilde que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de onipotência que cria em nós a ilusão de ser imortal. A pobreza é uma atitude do coração que impede de pensar no dinheiro e no luxo como objetivo e condições de felicidade. Mais ainda, é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus, vivendo apoiados pela sua graça. Assim entendida, a pobreza é um método que permite avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo não egoísta nem possessivo os laços de afeto. É isso que fala o Catecismo da Igreja Católica. À luz de tudo isso, bem compreendemos o ensinamento de Jesus que nos convida a procurar sempre o último lugar. Jesus trabalha em cima do bom senso, mas atrás desse bom senso humano está um bom senso de Deus, que sempre procura o último lugar. Lembremos as palavras do nosso querido Charles de Foucault. Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. O amor é inseparável da imitação. Quem ama quer imitar. É o segredo de minha vida. Me apaixonei por esse Jesus de Nazaré, crucificado, e passo a vida tentando imitá-lo. Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. Jesus abandonou o paraíso e se reclinou assumindo a nossa natureza humana. Abandonou o céu e procurou o menor planeta deste universo, a Terra. Não bastando isso, procurou o menor país deste planeta, Israel, a Palestina, e procurou o menor povo da face da terra, os judeus. E foi mais em frente, procurou a menor cidade deste país para nascer, Belém. Depois procurou o exílio no Egito para a sua infância, e uma minúscula cidade, igual a Belém, para se criar, e foi Nazaré, que não tinha nem 50 casas e nem aparecia nos sofisticados mapas romanos. Podemos entender que Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. À luz dessa meditação, vamos ler novamente a Palavra de Deus. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu,
E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Vamos parar um pouco a notar o que mais nos atingiu nesta palavra e nesta meditação. Chegou o momento de escolher o nosso propósito. E lembremos que aqueles que já ocupam o último lugar nesse mundo, os pobres, têm muito a nos ensinar. Eles nos conduzem onde Jesus está, no último lugar. Vamos escolher o nosso propósito. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Procure o último lugar, junto a Jesus.
Paz e alegria a todos. Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. Paz e alegria a todos. Ao ver a multidão, ele se compadeceu. Sobre um monte se sentou e começou a ensinar. Tal a sede do seu povo, maltratado e sofredor, ansiavam escutar a voz daquele bom pastor, que desse um fim àqueles anos de guerras que é de escravidão. Mirando os olhos do seu povo, Jesus então nos declarou: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ao seu redor se reuniram os herdeiros do seu reino, sua única esperança de encontrar um libertador. Se tu és pobre de coração e se chorar foi a solução, se tens fome e sede de justiça e se és puro de coração, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus.